Olá, bem-vindos ao meu canal, eu, professor Costa. Hoje vamos ver as assíntotas oblíquas. Então, a assíntota oblíqua é uma assíntota cuja expressão analítica é y igual a mx mais b, e temos de calcular o m e o b. As fórmulas para calcular o m é esta, primeira, é o limite quando x tende para mais ou menos infinito de f de x sobre x, e o b é o limite quando x tende para mais ou menos infinito de f de x menos m de x. Temos aqui então as fórmulas para o cálculo do m e do b. Temos aqui o primeiro exemplo. Vamos fazer de duas formas. Nesta dá, porque é uma função racional. Então vamos ver o primeiro método. O primeiro método é, vou fazer a divisão, assim. O primeiro método que eu vou fazer não é com o cálculo do m e do b, com aquelas fórmulas, mas sim um método mais simples, fazem a divisão inteira da função, e depois o que é que multiplicado por x dá x quadrado, é o x, então x vezes x, x quadrado, vem para este lado, menos x quadrado, x vezes 2 dá 2x, vem para este lado, fica menos 2x. Cortam. 3x menos 2x dá x e baixa o 5, x mais 5. Agora, o que é que multiplicado por x dá x? É 1. X vezes, ou 1 vezes x é x, vem para este lado, menos x. 1 vezes 2 dá 2, vem para este lado, menos 2. 5 menos 2, 3. Vamos colocar da mesma cor, 3. E reparem, então, o x quadrado mais 3x mais 5 sobre x mais 2 é igual a x mais 1, que é o quociente, mais o resto sobre o divisor. Não é? Este x mais 1 aqui, o x mais 2 no denominador e o 3. A expressão que aparece aqui, que anteriormente seria a assíntota horizontal, mas como tem um x, é a assíntota oblíqua. Isto quer dizer que a assíntota oblíqua é y igual a x mais 1. Aquela expressão que aparece ali será, se for um polinómio do primeiro grau, é a assíntota oblíqua. Se fosse só um número, por exemplo, uma constante, se fosse só 1 não tivesse o x, a assíntota era horizontal e era y igual a 1. Como aquela expressão que é o quociente do resultado da divisão é um polinómio do primeiro grau, então é essa a assíntota oblíqua. Isso é o primeiro método para fazer este exercício. O segundo método então será com o cálculo do m e do b. Vamos fazer o exercício dessa forma. Não se esqueçam que a assíntota então é, já confirmamos, y igual a x mais 1. Como nós tínhamos dito que a equação da assíntota era y igual a mx mais b, já sabemos que o b tem que dar 1 e o m também tem que dar 1. Vamos então fazer o exercício pelo... Então vamos agora ao segundo método, que é o cálculo do m e do b. Então já sabemos que o m é o limite quando x tende para mais ou menos infinito de f de x sobre x. E vou fazer os dois, vou só indicar infinito porque a função é polinomial no numerador e polinomial no denominador, uma função fracionária, uma função racional em que os limites vão dar rigorosamente iguais, os valores tanto para mais como para menos infinito. Então o m fica, o limite, quando x tende para infinito, x quadrado mais 3x mais 5 sobre x mais 2 a dividir por x, que é o f de x sobre x. Então vem que o m é o limite quando x tende para infinito
x² mais 3x mais 5 sobre x² mais 2x. Isto, obviamente, dá infinito sobre infinito, indeterminado. Ponho em evidência o maior no numerador. Já estão a ver que este limite vai dar 1, não é? Então x tende para infinito. Então x² em evidência. Fica 1 mais 3 sobre... vou colocar tudo. Estes não têm o x². X² em evidência. Então estes tendem para 0, para 0, para 0, para 1 e para 1. Cortam os x², então fica 1 mais 0 sobre 1 mais 0, que dá 1, como era previsto, não é? Temos o m, agora vamos calcular o b. O b é o limite, quando x tende para mais infinito, f de x menos m de x. Estão a ver que isto dá muito mais trabalho do que a divisão inteira. Mas a divisão inteira não dá para todos os casos, e este processo dá. É essa a diferença. Então fica x² mais 3x mais 5 sobre x mais 2 menos 1x, que é o mx. Ok? Agora fica o b. Depois vou apagar para ter mais espaço, ou vou passar ali para o lado. Então reduz ao mesmo denominador. Então fica x² mais 3x mais 5 menos x² menos 2x sobre x mais 2. Corta os x ao quadrado. Vamos então abrir aqui um bocadinho de espaço. Fica então aqui o b. Limite. E estou a colocar mais infinito, mas tínhamos acordado que iria só indicar o infinito, não é? Só infinito porque era o resultado tanto para mais como para menos. Então x a tender para infinito, 3x mais... não é 3x, não fiz a conta, que é o 3x menos 2x dá x, não é? X mais 5 sobre, porque é este 3x com este 2x, 3x menos 2x dá x, e ficou 5, não é? Que não opera com ninguém. Vai dar infinito sobre infinito, indeterminado. Então ponho maior em evidência no numerador, que é x. X, 1 mais 5 sobre x, 1 mais 2 sobre x. Cortam os x. Então este para 0, para 1, para 1, para 0. Então fica 1 mais 0, 1 mais 0, que dá 1. Então já tenho, repara. Tenho o m, que é 1, e o b, que também é 1. E a equação, como é que era a equação? Era y igual a mx mais b. Então fica y igual a, o m é 1, fica 1x mais o b, que é 1. Então y igual a x mais 1. E tenho aqui a minha assíntota oblíqua ao gráfico da função. Se por acaso o m desse 0, era possível que ela tivesse uma horizontal. E o b, por exemplo, dava outro número qualquer, inclusive é 0. Então já sabem, quando forem fazer as oblíquas, se ele tiver oblíqua, por exemplo, para mais infinito, não tem horizontal, de certeza absoluta, para mais infinito. Se tiver horizontal, não tem oblíqua. Ou seja, quando forem fazer as assíntotas oblíquas,
Se ele não tiver as cintas oblíquas, mas tiver horizontais, elas vão aparecer. Então, vamos ver agora outro exemplo. Temos então agora uma nova função, f de x igual a x² mais 1 em raiz quadrada. Então, vamos começar por calcular o m e o b. Este já não podemos fazer a divisão. E tem que se fazer em separado, para mais infinito e para menos infinito, porque é uma raiz quadrada. E a situação é diferente, não são funções polinomiais no numerador e no denominador, ou funções fracionárias. Então vamos ver, para mais infinito. Então faço o m, tudo para mais infinito. Vamos escrever isto um bocadinho melhor. Tudo para mais infinito. Então o m, limite quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x, que é o limite quando x tende para mais infinito de x² mais 1 sobre x. Dá infinito sobre infinito, que é indeterminado, não é? Então, agora vou colocar o x com maior expoente em evidência no numerador e no denominador. Então, dentro da raiz é o x². Epá, ficou bastante. Vamos fazer um bocadinho melhor, escrever aqui um. Então, não se esqueçam, já vimos no vídeo anterior, que a raiz quadrada de x² é módulo de x, que por sua vez é x se x maior ou igual que 0 e menos x se x menor que 0. Então vamos ver, fica limite, quando x tende para mais infinito, módulo de x vezes 1 mais 1 sobre x². Sobre x. Não se esqueçam que o x vai ficar, o módulo de x, perdão, vai ficar x, não é? Porque o x está a tender para mais infinito, ou seja, é maior que 0. Então, posso cortar. Faço o corte e vou aqui abrir um bocadinho de espaço e vem que o m é igual a limite, quando x tende para mais infinito, de raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x². Este tende para 0 e este tende para 1. Então fica 1 mais 0 em raiz, que vai dar 1. Já tenho que o m é 1, não é? Agora vou calcular o b. Reparem, o b é a limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos m de x. Então fica limite, quando x tende para mais infinito, o f de x é a função original, menos x, que é um limite já conhecido, já feito no vídeo das indeterminações, mas vamos relembrar, multiplica-se e divide-se pelo conjugado, aqui abrir espaço, então ao substituir dá infinito menos infinito, que é indeterminado, multiplica-se e divide-se pelo conjugado. Então, x tende para mais infinito, raiz² de x² mais 1, menos x, e agora multiplicar e dividir pelo conjugado. Então fica a menos b, a mais b, não é? Que é a diferença de quadrados
Mas se tiverem dúvidas, vejam o vídeo sobre estes limites aqui no canal. Então, tendo para mais infinito. O objetivo, claro, é eliminar a raiz. Depois fica aqui o b. Limite quando x tende para mais infinito. Vai fazer os cortes. E fica 1 sobre mais x. Ao substituir, fica 1 sobre mais infinito, que é 0. Então, nós já temos, não se esqueçam, ainda há pouco, o m deu 1 e o b deu 0. Então, a assíntota oblíqua é y igual a x, quando x tende para mais infinito. Mas há outra, não é? Vamos calculá-la também agora, quando o x tende para menos infinito. Esta era para mais infinito. Agora vamos ver quanto é que dará a assíntota quando o x tende para menos infinito. Vamos então fazer tudo de novo, mas para menos infinito. Então vamos fazer agora a assíntota oblíqua da função quando o x tende para menos infinito. Então fica o limite, quando x tende para menos infinito, de f de x sobre x, que é a limite, quando x tende para infinito, o f de x é raiz de x quadrado mais 1 sobre x. Fica o limite, quando x tende para menos infinito, vai dar infinito sobre infinito, não é? Indeterminado, não se esqueçam da indeterminação. E agora vou colocar o x com o maior expoente em evidência. Ele não ficou nada direito. Sobre x. Então vem que o m, limite quando x tende para menos infinito, sai com o módulo de x. Não se esqueçam, como o x está a tender para menos infinito, o módulo de x é menos x. Então fica o limite menos x vezes sobre x. Então corta. E vem que o limite vai dar negativo. Então fica menos 1 mais 1 sobre x quadrado. É curioso, não é? Como é que dão assíntotas diferentes para menos e para mais infinito. Então, ao substituir, fica menos 1 mais 0. Dá menos 1. Vamos agora, então, calcular o b. Já calculamos o m que deu menos 1, vamos calcular o b. Então, o b é a mesma coisa. O limite, a mesma coisa como o anterior. Quando x tende para menos infinito, df de x menos m de x. Fica o limite. O f de x é raiz de x quadrado mais 1 menos o m de x, que é menos 1, fica menos x.
que vai no limite, quando x tende para menos infinito, raiz quadrada de x quadrado mais 1 mais x. Ao substituir, vamos ver o que é que isto irá dar. Reparem, dentro da raiz, como está ao quadrado, dá positivo, mais menos x. Ou seja, ao substituir aqui dá mais infinito, nesta. Então, depois fica mais menos infinito, não é? Fica infinito menos infinito, indeterminado. Vamos só apagar este para não fazer confusão. E faz-se a mesma coisa. Multiplica-se e divide-se pelo conjugado. Então, o b igual ao limite, quando x tende para menos infinito, assim. Exatamente pelo conjugado para levantar a indeterminação. Vamos então abrir aqui mais um bocadinho de espaço. Estes são exercícios muito grandes, que é preciso muito espaço. Então fica limite x tende para menos infinito, o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, aos cortes correspondentes, e vem aqui o b, limite, quando x tende para menos infinito, x quadrado mais 1 menos x quadrado, raiz de x quadrado mais 1, menos x. Já ia colocar mais x, mas é menos x. Ao corte, e fica, limite, quando x tende para menos infinito, de 1 sobre, ao substituir o x por menos infinito, não é? Eu vou indicar aqui só, pode alguém estar a fazer alguma confusão, é só substituir. Menos infinito. E menos infinito ao quadrado é mais infinito, então fica, e mais infinito mais 1 é mais infinito. Menos menos fica mais. Então fica 1 sobre, a raiz de infinito é infinito, neste caso mais, fica 1 sobre mais infinito, que é 0. Então, já tínhamos descoberto então que o m era menos 1, não é? O m é menos 1 e o b é 0. Então, o traço cinto horizontal, reparem, o m é menos 1, o b é 0, então a cinta oblíqua, perdão, falei a cinta horizontal, mas é a cinta oblíqua, é y igual a menos x mais 0, que é y igual a menos x, que é uma cinta oblíqua, quando x tende para menos infinito. Ok? Vamos ver então agora outro exemplo. Este exemplo até aqui está dentro também do 11º ano. Estes exemplos que vimos até o momento. O próximo exemplo, que já vai entrar a função logarítmica, é que já está só dentro do 12º ano. Ou seja, todos os exercícios estão dentro do âmbito do programa do 12º ano até o momento e do 11º ano. O que vamos ver a seguir só está dentro do âmbito do 12º ano. Então vamos ver. Então temos aqui o nosso novo exemplo. F de x igual ao logaritmo de x mais x quadrado sobre x. Aqui neste caso, por exemplo, reparem que o domínio da função, como tem um logaritmo, e não é só por isso, porque tem um denominador também, é de 0 a mais infinito. O denominador tinha que ser diferente de 0, e ao dizer que o intervalo é aberto no 0, já estamos a garantir que o x pertence ao domínio. Então, só posso fazer a cinta oblíqua quando o x tende para mais infinito. Então vamos a isso. Vou calcular o m, só para mais infinito, por causa do domínio da função, f de x sobre x. Então aqui também não dá para fazer a divisão de polinómios, não é? Porque o numerador não é um polinómio.
o f de x, então é o logaritmo de x mais x quadrado. Fica o limite x quadrado. Agora separo em 2. Assim. Não se esqueçam do limite notável que apareceu ali, que aparece também muito parecido no formulário. Eu vou salientar novamente aqui em cima. O limite quando x tende para mais infinito do logaritmo de x sobre x levantado a p, que dá 0. Ok? Que é o caso aqui deste. Este limite dá 0 e este dará 1, porque é uma constante. Então este limite fica 0 mais 1, que é 1. Já tenho o m, que é 1. Vamos então calcular o b. O b como é que fica? Então o b é o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos mx. Então fica o limite, quando x tende para mais infinito, o f de x então é, vamos abrir aqui um bocadinho de espaço. Então o f de x é logaritmo de x. Vamos aqui baixar um bocadinho para poderem ver a função. Logaritmo de x mais x quadrado sobre x menos o m de x, assim. Reduz ao mesmo denominador. E vem que o b é o limite. São todos exercícios grandes, com muita conta. Menos x vezes x, x quadrado, sobre x. Aquele limite notável que vos tinha posto ali em cima, que ainda lá está, mas agora não conseguem ver, tem bastante utilidade aqui neste exercício. Logaritmo de x sobre x. Então é a mesma situação. Vou só encolher ali, daquele limite notável que está ali em cima, que é o logaritmo de x sobre x levantado a p, que dá 0. Então, este limite, vamos aqui adiantar um bocadinho, este limite tende para 0. Então, o limite dá 0. O m deu 1, o b deu 0, então já temos a minha assíntota oblíqua. Então, o m deu 1, o b deu 0, vamos só confirmar que o m tinha dado 1, está ali, o m deu 1, o b deu 0, então a assíntota oblíqua é y igual a x. Vamos escrever aqui o y um pouco melhor, y igual a x. Está difícil. Y igual a x é a assíntota oblíqua. Oblíqua ao gráfico de f. Então, espero que tenha sido útil e que tenham percebido e que tenham gostado do vídeo. Se for o caso, ponham um gosto e até o próximo vídeo.